Certo. Professor, uma outra pergunta, eu estava louco para fazer essa pergunta. É, o C.S. Lewis, ele era anglicano, né? Tolkien, católico, né? Ouve-se dizer, né, que o C.S. Lewis é muito mais óbvio. C.S. Lewis é muito mais óbvio do que Tolkien. Então, por exemplo, você lê ou assiste lá os filmes de O Senhor dos Anéis e tal, você tem que fazer um certo esforço para entender o que o Tolkien está querendo dizer naquela, naquela literatura ou mesmo nos filmes, né? E eu já ouvi dizer que isso é por conta de que Lewis era protestante, por isso ele era mais óbvio, e que Tolkien era católico e não era tão óbvio, por ser católico, não era tão óbvio assim, construía todo um arsenal fantástico para ficar ali, digamos, meio que oculto aquilo que ele estava dizendo. O que o senhor acha disso? Então, uma grande pergunta, porque eu acho que existe isso mesmo. O, talvez exista. Você pegar a ética protestante, que o Weber vai descrever vários grupos, vários autores protestantes. Ele cita Calvino muito, ele cita o Bunyan, que escreveu O Peregrino, que é um livro que está para o puritanismo, assim como Imitação de Cristo está para os católicos. Aliás, os dois livros já dão uma medida do que você falou, que eu estou tentando explicar. Imitação de Cristo é um clássico total do catolicismo. E é uma espiritualidade que não é tão fácil de ser objetificada. As medidas ali não são usadas, não são as mesmas usadas por autores protestantes. O termo que eu vou usar agora é meio complicado, teria que ser definido melhor antes para não dar muita confusão, mas vamos assim mesmo, né? O pensamento de um autor como talvez seja o C.S. Lewis, ele é mais racional do que o do Tolkien, que aí você já parte para, não vou falar misticismo não, mas transcendência. Transcendência é a palavra, né? Ele dá um sentido sobrenatural ao que está falando. Em ilustrações, por exemplo, eu falei de autores católicos. Cornélio Pena para mim, está no alto da literatura brasileira e entre os autores católicos aqui no Brasil, que são muitos, né? Muito bons, muitos deles também. Agora, você vai ler um livro dele, então o clássico dele eu não li, que é A Menina Morta, mas Repouso e Fronteira, você percebe a contínua existência de um mundo que não é palpável. Talvez seja essa a ideia. Isso é tipicamente católico, mas você não vai encontrar, talvez, em outros autores. Até mesmo um escritor inglês, que talvez seja bem mais influenciado pelo protestantismo que um escritor brasileiro, um escritor português, que é o Graham Greene, você vê isso. Todos os livros do Graham Greene estão ligados à ideia da graça, da ação de Deus na vida das pessoas. Isso também é uma ideia, tem um sentido transcendental. Então, eu acho que tem razão. Quem fez essa comparação entre Tolkien e C.S. Lewis, existe um motivo para isso. Desculpa, só aqui, porque eu fiquei muito entusiasmado com algumas descobertas recentes em literatura. Eu sou o José Cruz Medeiros, um ilustre desconhecido, para
para a imensa maioria das pessoas. Nem na internet você vai encontrar muita coisa falando sobre ele. Mas é um escritor paranaense, nascido em Curitiba, morreu em 1980, escreveu 4 livros, e todos os seus contos, e são brilhantes os contos que ele escreveu, não são diretamente. Você acha que ele não é um escritor católico, mas se observar mais de perto, sim. Ele era muito amigo do Tasso da Silveira, que era um poeta também curitibano. Então, eu acho que, para resumir tudo, a diferença está ligada a isso, a transcendência, uma espiritualidade que ela é acentuadamente transcendental e que, no caso de escritores da tradição protestante, isso é bem menos nítido, né? Não que não exista, mas é menos nítido. O Marcelo, só fazer um detalhe, né? Falar um detalhe aqui, que é legal notar que foi com o livro do Lewis que eu me atentei para as questões dos sacramentos, né? Que é exatamente a transcendência, né, dos elementos. E realmente, eu tenho aprendido isso, nós temos aprendido lá no Cultura também, de que a santidade tem uma essência diferente no catolicismo do protestantismo, né? Ela é real, ela faz o homem, de fato, transcender, né, se encontrar com Deus de forma diferente. Porque a racionalidade do protestantismo nessa área meio que diminui, diminui, né, tudo aquilo que é transcendente, eles querem colocar numa caixinha, né? Então, fica a magia, né, o mundo fantástico de um escritor católico, com certeza sofre influência disso. Eu não tinha parado para pensar, né, nisso, mas é uma riqueza muito maior, né, da transcendência, que tira o homem da caixinha. Falar igual como a Celeste, que estava dando uma palestra semana passada no Instituto. Aí ela comentou, tem que dar como exemplo meu marido que está aqui, né? Então, muito engraçada a cena. Aqui, no caso, eu lembro a minha própria situação disso que você está dizendo, Bruna. Que eu conversando com um colega meu da universidade, aí por essas questões políticas e tal, ele falou assim, ainda vai chegar uma hora que eles vão te pegar. Assim, não se preocupe que eles vão pegar você. Aí eu falei assim, olha, para mim não tem o menor problema isso. Assim, a minha vida não é universidade. Da mesma forma, aliás, a outra ilustração que você está dizendo é de uma palestra na universidade que estava passando o filme Homens e Deuses, sobre monges trapistas. Aí chegou no final do filme, óbvio, né? O professor que estava lá assistindo, que era o Osaí, que a Sueli conhece, ele veio assim, mas a história é que esses monges sabiam que iam ser assassinados por extremistas muçulmanos. E eles ficaram, e morreram, de fato. Aí chegou o final do filme, esse professor falou assim, mas eles eram fanáticos também, porque eles sabiam que ia morrer e ficaram. Aí eu falei assim, olha, é totalmente diferente. Para um católico, para um cristão, a morte, ela não é o fim de tudo. É o que eu vejo, por exemplo, até aqui agora, né, com essa história de epidemia, sim, eu posso morrer, assim, sempre soube disso, não há... e dependendo, no caso dos primeiros cristãos, Marcelo, que está falando sobre a igreja primitiva, é por essa razão que para os primeiros cristãos, você morrer em nome de Jesus era glorioso. Assim, quando você percebe isso, assim, talvez você esteja no caminho certo, talvez. As nossas limitações são muitas, né? Eu queria só comentar antes sobre esse livro, que na verdade aqui é um xerox, né? Se é que está aparecendo direito, deve estar. O diálogo do Peter Crift. É muito engraçado, assim, porque eu comecei, um amigo meu me deu, eu li lá pela metade do livro que eu descobri por que ele tinha juntado os 3. Eu não me dei conta, né? Eu falei, juntou aleatoriamente. Não,
o Kennedy, o C.S. Lewis e o Aldous Huxley morreram no mesmo dia. Por isso que o livro é um diálogo hipotético entre eles, tal. Mas o detalhe é que eu acho que C.S. Lewis tem muito a ver com Aldous Huxley, principalmente Admirável Mundo Novo, e Regresso ao Admirável Mundo Novo, e tem muito a ver com o C.S. Lewis e o Huxley. O Kennedy não, é o mais famoso que morreu naquele dia e tal. Agora, o livro do Peter Crift, ele não faz essa associação que eu faço. O livro é muito bom, é muito interessante as discussões que existem lá, mas no sentido de Lewis, a abolição do homem, não. O Aldous Huxley fictício lá não conversa com C.S. Lewis a respeito disso. E menos ainda o Weber, né? Como diria um amigo meu que me deu esse livro, né? O certo mesmo seria o Weber ter morrido no mesmo dia também. Aí daria para fazer um livro e ele não se esqueceria de que os três têm alguma coisa em comum, que é o quê? Talvez o ponto maior aqui, que dos três livros, dos três autores, Admirável Mundo Novo, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo e a Abolição do Homem, o C.S. Lewis foi o mais feliz com o título. Mas você pode, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, poderia se chamar a Abolição do Homem também. Admirável Mundo Novo também poderia se chamar a Abolição do Homem, porque o assunto é muito semelhante. Eles anteveem coisas que saltam aos olhos nesse momento que conversamos. Por exemplo, o Aldous Huxley, eu durante muito tempo não dei bola para o livro dele que chama Regresso ao Admirável Mundo Novo, que eu pensei, aquela coisa chata, né, de continuação, o livro fez muito sucesso, vou fazer o segundo para ver se vende também, né? Aldous Huxley é altíssimo nível, ele não se preocupava com esse tipo de coisa, né? Segundo, que o livro não é continuação, é só ele comentando sobre o Admirável Mundo Novo, e comentando já assustado. Ele escreveu poucos anos depois, pessoal, eu pensei que demoraria muito tempo para se realizar as coisas que foram insinuadas, foram ditas no livro, mas não, hoje mais ainda. E todos eles têm essa perspectiva. C.S. Lewis, como já foi dito aqui no começo, né, de que substituir todos os valores, que eles chamam em algum momento lá de tal, por mera conveniência, né, mas vamos dizer aqui para facilitar o entendimento, os valores tradicionais, os valores cristãos. Você substitui tudo isso por algo ser criado ainda, isso não vai dar certo. O Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, a mesma coisa. Note que lá, que mundo mais se assemelha com o que ele descreve em Admirável Mundo Novo? A União Soviética. A China, talvez atualmente, os nomes que ele dá aos personagens são todos nomes da tradição progressista, ou da tradição marxista. Lenina, Bernard Marx, e assim vai por diante. Ele não faz disso, mas como a gente também percebe, né, assim, que o marxismo é um esforço nessa linha, mas também o nazismo tentou coisas parecidas, e até mesmo travestido de democracia você encontra no mundo. Bom, os americanos, os democratas estão aí para provar, né? Mas os três livros, eles vão na mesma linha. Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu passar para outra parte? O senhor falou aí da questão do Admirável Mundo Novo, e já me falaram que, né, que ele parece como uma premonição, assim, né, dos nossos dias. E aí eu estou lembrando aqui, lembrei e consegui achar o trecho em que o Lewis fala no Abolição do Homem sobre a questão do progresso, né, que essas pessoas têm na mente que o progresso é percorrer um caminho totalmente novo, né, ignorando totalmente
a experiência passada, né, desses caminhos que a humanidade já tomou, e aí você vai começar tudo de novo. E eu fico pensando, gente, com um livro desse na mão, quem ainda, né? Porque eles têm essa mania de ler os livros e interpretar do jeito deles. A gente vê nesse mundo do booktuber, né? Pessoas com um viés assim mais esquerdista gostam do Huxley. E aí eu falo, como que você vê a história acontecendo aqui, olha para a realidade e não consegue fazer o link de que, né, não existe progresso, existe só destruição nessa história. E parece que a abolição do homem faz isso, né? Você tem que tirar essa linha de pensamento, você tem que inovar sempre, o tempo todo, inovar, como se os caminhos já não fossem conhecidos, né? Sim, mas isso tem várias causas. Por exemplo, num desses autores, que é o Weber, na minha área, em sociologia, ele é o maior risco que o pensamento marxista corre. O marxismo domina totalmente a sociologia, a ponto de que, para muitos alunos, talvez até para a maioria, marxismo é sinônimo de sociologia. Agora, o que os professores fazem? O que as editoras fazem? Você pega livro do Weber, que foi organizado pelo Fernando Henrique Cardoso, ou na coleção Os Pensadores, que foi organizado pelo Maurício Trottenberg, ou seja, marxistas, eles fazem uma leitura marxista do Weber. E assim também é Admirável Mundo Novo, assim, tem vários raciocínios. Mas isso parece com a União Soviética. A Revolução dos Bichos parece, realmente, isso aqui é um sinal de que alguns erros foram cometidos, que devemos ser cuidadosos na construção da nova sociedade. Isso aí nunca é incrível a cara de pau, né, que o pessoal resolve esse tipo de problema. Por mais que os nomes dos personagens sejam todos indicações claras, né? Agora, acho que é o ponto, acho que é importante observar que se trata dos três autores, Huxley, o C.S. Lewis e o Weber, a ética protestante, o assunto principal da ética protestante não é aquela coisa ingênua do ensino médio que o pessoal costuma ensinar, né, de que os calvinistas economizaram muito dinheiro e foram importantes para os primeiros momentos do capitalismo. Não é isso. O assunto principal da ética protestante, no meu roteiro que eu até escrevi assim, que involuntariamente eu conheço bem, involuntariamente porque eu dei uns 5 anos aulas sobre Sociologia 4, e eu lia todo ano o mesmo livro. Eu li várias vezes o livro. Por isso, involuntariamente, não é que eu sou maníaco com Weber, não. Mas o assunto principal do livro é a racionalização. São os processos de racionalização, entendidos de uma maneira muito clara. O Weber, aí, nesse ponto, é um autor muito objetivo. Racionalização entendido como adequação entre meios e fins. Aí, se racionalização é adequação entre meios e fins, isso pode variar de grupo para grupo, até de indivíduo para indivíduo. De fato, o que é mais racional para mim pode não ser mais racional para vocês. E cada indivíduo na nossa sociedade, mais facilmente ainda, né? Porque temos maior autonomia. Mas no passado, para citar os grandes exploradores portugueses, né? Chegando por lá na Índia, as cartas que eles mandavam para a Itália, para Portugal, assim, olha, meu tio, aqui na Índia eles são em tudo superiores a nós, exceto nas armas, para a infelicidade deles, né? Mas, e era o mesmo, os portugueses, eles passaram pela África e ali a cultura era muito simples, eles davam uma faca, o pessoal, o que vocês querem, né, em troca? Mas na Índia, o Vasco da Gama passou vergonha, porque ele foi enviado como embaixador. Ele chegou ao Samorim, na Índia, trouxendo os nossos presentes. Eles riram da cara do Vasco da Gama, assim, que soube se safar da situação, dizendo que, olha, eu não sou embaixador,
os melhores presentes vão vir no outro navio, assim que ele resolveu o problema, porque era uma cultura muito sofisticada já ali. Então, dizemos assim, de que essa racionalização, o que cada grupo vai encontrando como soluções para os problemas que aparecem, varia bastante, varia muitíssimo. Se eu perguntar uma coisa aqui para vocês, coisa de sociólogo que tem formação em antropologia, né? Os índios do Brasil, eles sabiam fazer fogo? Curiosidades exóticas, né? Para ter ideia, porque tem a ver com isso, com racionalização. Uma cultura que tem uma agricultura avançada, ela vai ter vantagens, ela vai ser sedentária, etc, etc. Né? Muitas coisas acompanham o domínio da agricultura. Uma cultura que domine o fogo, que controle o fogo, também. Nessa região da América do Sul, não era bem assim. Os europeus já tinham domínio, a China e tal. A região ali da Patagônia, abaixo, que chama Terra do Fogo, chama Terra do Fogo porque o primeiro a chegar por lá foi o Fernão de Magalhães. E à noite eles viam fogo ali. O que acontecia? Eles eram tão pouco sofisticados em termos tecnológicos que quando acontecia por um raio, fogo natural acontecer, eles tinham que ir lá, pegava aquilo e mantinha aceso o quanto pudesse. Eles não sabiam fazer o fogo, eles tinham que manter fogueiras permanentes, né? Assim era na Terra do Fogo. Os índios do Brasil, eles conseguiam fazer o fogo, mas a duras penas. Por exemplo, quando uma tribo ia de uma região para outra, eles levavam o fogo em brasa, um sistema altamente complicado, para acender aquilo em outro lugar. Alta tecnologia, né? Mas assim, era bem mais interessante se eles soubessem fazer fogo mesmo. E agora, você pega assim, desde a invenção da agricultura, 10, 15 mil anos atrás até hoje, a história da humanidade não foi senão um crescente de aperfeiçoamento em todas as áreas. É bem interessante notar isso. O C.S. Lewis, em Abolição do Homem, ele falou assim, olha, depois de controlado todo o ambiente, vai chegar uma hora da humanidade tentar controle sobre a sua própria vida, sobre a sua própria alma, como se fosse zerar o sistema operacional e criar uma outra pessoa no lugar, uma outra humanidade, recriar a natureza humana. E isso, de fato, no momento atual, é aterrador. Um amigo meu, ele comentando sobre o que é possível fazer na internet. Então, dá para... tem aplicativo suficiente para fazer um vídeo do Trump, qualquer um serve, né? Do Donald Trump fazendo um discurso altamente elogioso ao Stalin. Assim, isso dá para fazer já. Em outra área que a gente estava discutindo, para produção de textos, você tem aplicativos que são capazes de escrever no mesmíssimo estilo de Shakespeare, ou qualquer outro autor que você quiser, Cornélio Pena, que eu falei aqui, e um especialista não reconhece. Ele pode criar mais, esse aplicativo pode criar mais 30 volumes de Shakespeare, sem que um especialista consiga dizer que isso não é, isso é. Pega o original, pega o outro. Aí a conclusão que esse amigo meu chegou assim, pera lá, eu não quero que os meus filhos aprendam literatura que foi criada por uma máquina. Eu prefiro que ele leia Shakespeare, eu prefiro que ele leia... Mas nessa área, principalmente de comunicação, essa racionalização, ela chega a um nível absurdo, que não... faria os piores pesadelos do Huxley, do Weber e do C.S. Lewis. Os três têm, da mesma forma, uma visão altamente pessimista
a respeito do processo. Até o Weber, que normalmente é muito distante, muito objetivo nas descrições que faz, mas ao final, penúltima página da Ética Protestante, ele fala com grande amargura, né? Assim, até quando isso vai? Até a última tonelada de combustível ser gasta. Fala lá, né? O Aldous Huxley, o final do livro, como diz o autor de um site que às vezes eu ia, vocês não vão ficar chateados de eu dar spoiler de um livro escrito dos anos 60, não. No final de Admirável Mundo Novo, o Selvagem, que é quem se contrapõe ao Mustafa Monte, que é o líder de Admirável Mundo Novo, ele chega à conclusão de que a vida não vale a pena ser vivida daquela forma, né? Alguma questão que vocês queiram colocar antes de avançar um pouco? O outro autor, eu fiz um roteiro aqui, mas... Professor, já que a gente delineou aí também para alguns outros caminhos, né, o que é muito interessante, falando sobre esta questão de hoje, por exemplo, nós não sabermos fazer fogo por conta própria, né, ou não ter a mínima ideia, né, isso e tem a ver com também o que a Bruna falou, essa questão do progresso, né? A gente poderia dizer que é uma contribuição, entre aspas, talvez, da própria Revolução Industrial, em que deixou-se, né, os artesãos e tal, e foi se construindo mais máquinas e produzindo mais uma tecnocracia. O que o senhor diz? Pois é, nesse ponto, o C.S. Lewis, nesse livro, Abolição do Homem, é bem interessante, porque nesse momento que a gente está vivendo, fica quase a ideia de que a ciência e a tecnologia ela é algo negativo. E, na verdade, não. Na verdade, é só um instrumento que pode ser usado de uma forma melhor e de uma forma pior. Isso são os limites os limites da ciência. A Igreja Católica não tem nada contra a ciência, ela tem contra o uso da ciência. E agora, por exemplo, nesse período recente, foi até interessante, ou continua sendo interessante acompanhar a discussão a respeito do vírus. Alguém vai, que era um ministro, e falou assim, não existe nada além de ciência, ciência, ciência. Ciência não é isso que ele diz. Ciência é hipótese. A ciência que se baseia em verdade não é ciência. Ele está equivocado. Ele pode ter feito da ciência uma religião e se fez está equivocado. Ou um instrumento político, como também muito frequentemente se vê por aí, na União Soviética foi feito muito isso. As plataformas dos progressistas, dos democratas americanos, elas frequentemente chamam a ciência para justificar as suas ideias. Mas não é isso, não tem nenhuma razão para ser isso. Agora, me fugiu a cabeça.